Pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma série do nosso canal Qualidade de Vida, né? Nosso canal Vida com Estilo. Essa série Qualidade de Vida hoje vai abordar um assunto muito importante, um assunto que vem atingindo pessoas nas escolas, crianças, adolescentes. Então, é um assunto muito sério. Então, hoje o assunto que eu vou falar é sobre bullying. O que é o bullying aqui no Brasil? O bullying são atos de violência repetitivos e intencionais, onde o agressor ele usa de poder com relação à vítima, né? A vítima fragilizada, aquela vítima que não tem aquele poder e aquela força para a defesa. Então, o bullying, a palavra bullying lá fora é uma palavra de origem inglesa que significa pessoa agressiva. Já que no Brasil o termo bullying foi adotado para essas questões que eu estou explicando para vocês, que a pessoa pode estar praticando tanto em grupo quanto sozinho, né? Quando ela escolhe um ser frágil, ela pode estar escolhendo alguém diferente dela, alguma pessoa que tenha a pele diferente da dela, alguma pessoa que tem alguma marca no corpo, algum magrinho, algum gordinho, pessoa de outra origem, por exemplo, o oriental. Então, algum motivo pode estar trazendo essa busca para a escolha, onde o agressor vai estar escolhendo aquela vítima, mas que às vezes nem ele mesmo saiba por que ele escolheu aquela pessoa como vítima. Então, o bully, o termo bully é a pessoa, é o ato, é a pessoa que pratica o ato agressivo. Então, o bullying é o nome dado para a pessoa que pratica o bullying. Então, eu vou estar explicando para vocês mais à frente aí. A primeira cidade recordista em bullying é a cidade de Brasília, tanto que eles estão fazendo vários projetos lá para conter esse tema e esse bullying. A segunda cidade é a cidade de Belo Horizonte. E a terceira cidade recordista em bullying é a cidade de Curitiba. Então essas três cidades estão fazendo vários trabalhos já para conter isso. Como eu sou de São Paulo, na cidade de São Paulo, algumas escolas já estão fazendo alguns trabalhos de palestras, de conscientização aos pais, para que a gente não cesse, né, mas pelo menos a gente amenize esse problema que nós temos hoje dentro da nossa sociedade, dentro das nossas casas. Porque quando você tem um filho que está sofrendo de bullying, às vezes você não percebe. Ele chega em casa triste, às vezes no domingo já começa a dar uma dor de barriga, ele começa a falar que ele não quer mais ir para a escola, que aquela escola ele não está gostando. Ou seja, às vezes ele não vai expor para você claramente que ele está sofrendo um bullying, porque às vezes nem ele tem consciência disso. Então, ele às vezes tem medo dos pais falar com a escola e a situação dele dentro da escola piorar, né? E junto aos colegas também. E tem a questão da adolescência, que tudo eles acham que vão pagar mico, né? Que vão ficar vendidos perante os colegas. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. Alguns pais também, inclusive, eles castigam excessivamente, né, os filhos. E aí ele recebe isso como exemplo na família. Há uma transferência, que ele vai fazer uma transferência da família para a escola. Então, agindo da mesma forma com algum garoto ou com algum adolescente e vai praticar o bullying em cima dele. Mas isso tudo com atos recorrentes, com atos intencionais e repetitivos. Ou seja, esse agressor vai escolher essa vítima. E a vítima ela não vai ter defesa, ela não vai ter condições de se defender devido a várias questões psicológicas, emocionais, de fragilidade mesmo. Essa vítima, o que vai acontecendo com ela? Ela chega em casa e realmente ela fica totalmente desanimada, ela não quer mais ir para a escola, ela começa a sentir dores de barriga ao falar assunto escola, a se preparar para ir para a escola. Então, isso afeta muito esse ser psicologicamente. O agressor, ele vai atingir essa vítima em várias questões, no sentido material, às vezes estragar o material do aluno, no sentido físico, às vezes ele chega a bater na vítima, no sentido psicológico, onde afeta muito a questão psicológica da vítima, no sentido psíquico também, porque isso afeta psiquicamente a pessoa. A solução para isso qual seria? Nós enfrentarmos essa situação, encararmos ela com realidade, de que realmente aquilo está acontecendo com o nosso filho, reclamar nas escolas, conversar e colocar em pauta realmente esse assunto. Esse tema do bullying, isso pode ser um câncer nas escolas e tudo mais, porque
os alunos, as crianças, elas prestam atenção no que os outros fazem. Então, o nosso condicionamento, entre aspas, que eles podem sofrer, eles podem achar isso comum dentro de uma sociedade. Eles podem escolher também uma vítima, porque o amiguinho foi lá e realmente escolheu uma vítima e começou a perseguir. Então, ele pode copiar a mesma coisa que o amigo pode estar fazendo com o outro. Na fenomenologia, esse assunto do bullying nas famílias acontece quando o agressor mora naquela família, convive com aquela família e aquela família possui algum problema contraditório, ou às vezes castiga a criança ou o adolescente excessivamente, ou às vezes essa família é muito isenta e nula da vida desse filho, ela não se interessa em saber como o filho foi na escola, ela não se interessa em interagir com a escola para saber como vai seu filho, como é o seu comportamento lá, se algum dia houve alguma reclamação a respeito do seu comportamento. Ela não pega um posicionamento dos professores de como é o comportamento dessa criança dentro da sala de aula. Ela não procura se aproximar dos amigos dessa criança ou desse adolescente para ter um feedback, saber como é o seu filho lá fora. Houve uma pesquisa já feita nas escolas, né, nos estados, e há muita reclamação de bullying, mas das vítimas, das famílias, dos adolescentes e dos jovens que são vítimas do bullying, que registram isso nas escolas e às vezes tem pais que registram até na delegacia de polícia. Mas o que acontece? Perante a família do agressor, isso já não há um respaldo nas pesquisas. Geralmente eles ficam nulos, eles ficam intrínsecos, eles não querem saber, eles não aceitam, eles acham que seus filhos são perfeitos e que é impossível, já que o comportamento do filho dentro de casa é um comportamento plausível, dentro da sala de aula ou no mundo escolar, que ele não acredita que o comportamento do seu filho seja de um agressor. Então há um problema aí, onde também os professores não ficam sabendo. O agressor às vezes está dentro da sala de aula dele. Por que não fica sabendo? Porque o agressor age na surdina. O agressor, ele age escondido. O agressor age onde não há ninguém, às vezes no caminho da escola para casa, às vezes derruba o material do aluno, às vezes empurra o aluno, às vezes bate no aluno, ou seja, ele afeta este aluno, que é essa vítima, de várias formas. E a vítima chega em casa e ela não quer mais viver, ela não quer mais ir para a escola, ela se sente triste, ela se sente acuada. Nós pais, nós temos que buscar caminhos para que a gente conheça cada vez mais os nossos filhos, tanto dentro das escolas, quanto fora, quanto na vida social. Nós temos que entender quem é aquele filho que nós estamos criando. Nós temos que participar da vida dele, dar opiniões, buscar a opinião dele para saber qual o posicionamento dele perante algumas questões da sociedade. Mesmo sendo criança, de uma forma mais lúdica, a gente pode estar recebendo esse feedback do nosso filho. Eu acredito que as crianças devem sofrer muito, e já aconteceram alguns casos, né, de suicídio, de crianças que se cortam, né, de crianças que sofrem. Então é um assunto que eu batalho, um assunto que eu acredito que nós pais devemos cada vez mais nos aprofundar para que os nossos filhos fiquem isentos disso, tanto de forma de agressividade do agressor, do bullying, como em forma de vítima. O primeiro pesquisador do bullying, que é o Don Eusky, ele chegou a comprovar que, na verdade, os percentuais das gangues formadas, né, em vários estados brasileiros, em vários estados do mundo, em vários estados do mundo inteiro, começa com aquelas pessoas que foram vítimas do bullying. Geralmente essas gangues, elas são compostas por pessoas que sofreram bullying e que de uma forma revoltosa ele quer extravasar. Então eles formam as gangues, onde é muito perigoso tudo isso. O tema do bullying é um tema muito preocupante, que seria muito interessante a gente colocar essa preocupação dentro dos nossos lares, com os nossos filhos. Eu digo isso por mim também. Eu procuro pesquisar, eu procuro interagir com meu filho, procurar conhecer os amiguinhos dele, para que eu conheça quem é meu filho. Porque o meu filho, ele é mestiço e na infância ele também sofreu um pouco de bullying, né? Na verdade, por ser japonesinho, por ser mestiço. Então eu já pude lidar com essas situações
que realmente é preocupante. Meu filho chegou a não querer mais ir para a escola na época, ele tinha, eu acho que uns 8, 9 anos. Então é uma situação muito preocupante. Conscientizar os nossos filhos que o bullying é uma coisa muito errada, que desde cedo nós devemos respeitar um ao outro, respeitar as diferenças de cor, de raça, de tipo de pessoas, ensinar em nossos lares que as pessoas diferentes também são bem-vindas e também todos nós somos iguais perante Deus, perante o universo e perante a sociedade, ok? Existe um debate no canal Cenas do Brasil com José Augusto Pedra e a Carmen Silveira Oliveira, onde eles fazem uma explanação a respeito, cada um o seu posicionamento, mas eles discutem o assunto, debatem o assunto sobre bullying, que é muito interessante vocês também assistirem esse vídeo para terem mais conteúdo sobre o assunto, entenderem um pouco mais os pontos de uma sociedade, os pontos psíquicos, psicológicos, emocionais de uma criança, de um adolescente. É muito pertinente nós assistirmos esse vídeo, então fica aí a dica. O José Augusto, ele criou um livro, ele escreveu um livro sobre bullying nas escolas, que também é bem interessante, de repente a gente poder ler e poder descobrir algumas coisas sobre essas questões. A Carmen, ela nos indica que tem uma linha que é o Disque 100, né, por ela ser dos direitos humanos, tem uma linha que é o Disque 100, que realmente funciona. Se você souber de algum agressor, alguém que esteja praticando bullying, isso pode ser adulto, isso pode ser adolescente, e que você tenha conhecimento e que você acha injusta essa situação, você pode ligar no Disque 100 e fazer a denúncia. Esse Disque 100, ele realmente funciona, porque eu fiz o teste antes de gravar o vídeo para vocês, ele realmente funciona e eles estão disponíveis 24 horas de segunda a domingo, ou seja, eles vão estar disponíveis essas 24 horas para estar ouvindo aquele que realmente quer fazer alguma denúncia. Pessoal, eu vou estar indicando para vocês esse livro que chama Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas. É um livro muito interessante, é da Ana Beatriz Barbosa Silva e é um livro assim que eu li, livro assim que dá para você aprender muito sobre o assunto, ter consciência de vários fatores, os efeitos, as causas de todo esse problema, ok? Então fica a dica aí. Eu já havia falado para vocês sobre o livro do José Augusto Pedra, que também é Bullying nas Escolas. É um outro livro interessante também para vocês estarem lendo. E esse livro aqui é Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas. Ok? Fica a dica então aí para vocês. Pessoal, eu quero agradecer a todos por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês possam comentar e dar algumas sugestões de alguns temas que vocês tenham interesse que a gente traga para o canal, que seja pertinente à nossa busca de qualidade de vida, para a nossa sociedade, para os nossos filhos, para a nossa família. Agradeço aos meus amigos por terem contribuído aí com os likes de lançamento do meu canal, agradeço por terem se inscrito no canal, esses primeiros números foram muito significativos para mim, eu amo vocês e assim, muito obrigada por terem participado aí desse lançamento do meu canal, ok? Deixo um beijo a todos. Já informando que toda sexta-feira, a partir das 13 horas, nós teremos novidades no canal, em outras séries, pois o canal existem N séries, mais de 10 séries, para a gente estar trabalhando e desenvolvendo temas, ok? Então, a partir das 13 horas, toda sexta-feira, estaremos trazendo um vídeo novo para vocês. Obrigada pelo apoio, obrigada por tudo, um beijo a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana. E até o próximo vídeo.